Olá, professora, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa jornada da natação terapêutica. Eu me chamo Ricardo Andrade, sou professor de Educação Física e trabalho com natação terapêutica há quase 10 anos. Nesse tempo, a gente pensou em levar para vocês nessa jornada temas que sejam comuns e que sejam muitas vezes problemas que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, na aula 1 a gente falou um pouquinho mais sobre a propriedade da aula. Na aula 2, a gente falou da importância da gente entender esses erros comuns que a gente vai ter. A gente falou de 3 erros que são muito comuns na nossa área, tá? E também hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como personalizar as nossas aulas da natação terapêutica. Então, a gente vai ter que entender que a gente deve levar uma aula que seja adequada para cada criança em cada situação diferente, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que eu vou personalizar uma aula, tá? E primeiro a gente tem que distinguir alguns conceitos. Por quê? A natação terapêutica, muitas vezes ela se feita de forma individual, certo? A gente também vai ter uma natação terapêutica que ela é feita de forma coletiva, tá? Então essa aula que ela é feita de forma coletiva, tá? Que ela é feita num ambiente que vai ter 4, 5 crianças, entre elas crianças neurotípicas e crianças neurodivergentes, tá? A gente vai ter que personalizar essa aula, adequar essa aula para cada criança, para cada demanda. Então, é importante quando a gente fala de natação terapêutica, a gente levar essa ideia de que a aula precisa ser personalizada, precisa atender a cada demanda de cada criança diferente, tá? Então, quando a gente está atendendo a criança tanto de forma individual quanto coletiva, a gente vai levar uma ideia de que precisa individualizar, tá? Tanto para um quanto para outro, tá? É importante quanto nas duas formas. O grande problema que a gente vai encontrar muitas vezes na aula coletiva é saber. Eu vou passar uma tarefa para cada criança, ou seja, cada criança ela vai fazer uma atividade diferente a cada momento, e como é que eu vou controlar isso como professor? Não. Se você está numa aula coletiva, por exemplo, você vai propor atividades similares, ou muitas vezes a mesma atividade para aquela criança, porém você precisa entender como cada demanda que a gente vai apresentar aqui, então cada criança ela vai apresentar uma demanda, a gente vai entender como a gente vai levar essa demanda que ela apresenta para aquela tarefa que você está propondo. Então você vai ter que, na aula coletiva, adaptar a tarefa a cada criança. Vai ter criança que ela vai precisar de um suporte que você seja próximo dela, tá? Vai ter criança que ela vai conseguir fazer atividade sozinha, que ela vai conseguir reter mais informação, tá? Então se você está na aula com criança autista, é uma forma de você agir. Se você está trabalhando com uma criança com TDAH, é diferente. Então se você está trabalhando com uma criança com TOD, a sua abordagem deve ser outra, certo? Porque cada demanda, cada criança ela vai aparecer uma característica diferente, tá? Então, a demanda que a criança apresenta, tá? Ela vai vir muitas vezes de 3 pilares básicos, que vai ser um viés cognitivo, um viés de comunicação, tá? E um viés motor ou físico, tá? A gente vai entender também de fisiológico, tá? Então, essas 3 áreas que a gente vai ter, a principal que a gente vai trabalhar são os aspectos motores. Então, a gente da educação física, a gente está trabalhando com alguns aspectos motores dentro da água, ou fisioterapeuta também. O principal é o viés que a gente vai trabalhar, o viés da parte motora, logicamente, é o nosso campo de trabalho. Quando a gente fala da comunicação, a gente vai falar de psicologia, principalmente da fonoaudiologia, tá? Do viés cognitivo, a gente vai levar a psicopedagogia, a psicologia, tá? Porque eles vão ter essa capacidade de levar essa criança a se comunicar melhor, a raciocinar. Porém, essas duas aulas é que elas fazem parte, sim, da nossa terapia. Por que você vai precisar se comunicar com aquela criança? Você precisa passar de forma didática e que ela consiga reter aquela informação, a atividade que você está propondo, tá? E aí você precisa também saber qual é o nível cognitivo daquela criança. Para quê? Para que aquela atividade ela não seja muito elevada, com um nível muito de dificuldade maior do que ela consegue realizar. E aquela criança ela vai se frustrar, ou uma atividade que ela seja muito básica,
que ela não vai se motivar a realizar. Então, se você está pedindo a criança que ela já mergulha, que ela já faz imersão, que ela já faz rotação na água, que ela já consegue realizar pareamento, que ela consegue realizar 4 etapas de tarefas diferentes. Você vai pedir para ela fazer bolinha ali só para poder passar o tempo da aula, ela não vai se motivar e ela pode se desregular naquela aula. Ela vai achar que aquela aula chata, ela não vai querer repetir aquela tarefa. E aí você vai criar uma relação com o aluno porque você não planejou aquela atividade para aquela criança. Tá? E aí, mesmo em aulas individuais, tá? A gente vai ter um problema de que muitas vezes a gente vai pensar na mesma tarefa para diferentes crianças. Então, às vezes a gente erra muitas vezes também porque a gente tenta passar a mesma tarefa para várias crianças diferentes, tá? E aí, isso não necessariamente é errado. Porém, a tarefa ela precisa ser ajustada para cada criança. Então, eu vou pegar o tapete aqui, eu vou pegar o macarrão, vou fazer uma travessia na piscina com esse equipamento, vou fazer uma atividade de equilíbrio, vou pedir para ele realizar um pareamento durante as atividades, porém, ele deve ser adequado para cada criança. Por quê? Os aspectos motores, por exemplo, eles fazem parte de cerca de 90% das crianças com autismo ou TDAH. Elas vão ter alguma deficiência ou algum transtorno, alguma alteração motora, tá? Por conta das suas patologias. Apesar de não fazer parte do diagnóstico, cerca de 90% das crianças que são diagnosticadas, elas apresentam algum viés de alteração motora. Seja ela uma hipotonia, uma hipertonia muscular, uma rigidez do tendão, tá? Uma alteração na sua marcha, uma alteração do equilíbrio, tá? Então, cerca de 90% das crianças elas vão apresentar. E isso também fomenta a importância de você passar a natação terapêutica, de cobrar, por exemplo, que o neuropsiquiatra, que o médico que está responsável por aquela criança, ele indique a natação terapêutica como um viés terapêutico para tratar essas crianças, porque o índice, tá, a incidência de crianças com alterações motoras ela é muito alta. Então, provavelmente, alguns aspectos e alguns transtornos eles vão vir a fazer parte do diagnóstico, tá? Ainda, provavelmente no próximo DSM-6 que vai ser lançado em breve, já vai ter alguma alteração dos padrões de diagnóstico, porém, a gente não precisa ter esse diagnóstico para poder pensar em como atuar nessas intervenções motoras, certo? Então, quando a gente considera esses aspectos, tá? A gente vai começar a personalizar as nossas aulas. A gente vai começar a levar uma atividade que seja adequada para cada criança. Independente se é uma aula individual ou coletiva. Hoje, na sua maioria das vezes, a natação terapêutica vai ser atendimento individual, certo? Vai ter uma criança para um terapeuta naquele momento. E aí, naqueles 30, 40 minutos, a gente vai ter que mitigar ao máximo um viés que a gente acaba encontrando, que é a gente achar que o excesso de equipamento, o excesso de materiais, o excesso de atividades que a criança consegue realizar reflete em uma boa terapia. E não necessariamente uma aula, uma sessão de terapia, em que a criança ela consegue fazer 10 atividades durante aquela sessão ali, durante aqueles 30, 40, 50 minutos, ela é a melhor sessão possível. Muitas vezes, você vai precisar fazer uma, duas, três atividades só com a criança nesse tempo. Por quê? Se você faz muitas atividades durante aquela sessão, ela vai ter pouco tempo de retenção do foco de atenção nela. Então, se você está precisando daquela criança trabalhar foco de atenção, retenção de informação, você precisa trabalhar muitas vezes com repetição e não com variação de tarefa, tá? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, para que a gente consiga personalizar aquela aula, tá? Então, quando a gente fala de personalização da sessão da natação terapêutica, a gente tem que ficar atento a quê? A não cometer o erro de promover excesso de tarefa. Tá?
A gente não vai cometer o erro, tá? De não compreender as demandas daquele aluno, certo? E o terceiro, quando a gente leva insegurança para aquele aluno, ele vai ter medo de você. Ele vai ter medo da tarefa que você está propondo. Ele vai ficar com anseio de qual vai ser o risco que ele vai estar correndo. Então, mitigar esses três erros aqui possível, certo? E aí isso vai mitigar quando a gente vai personalizar, tá? E o que isso a gente tem que compreender no final da nossa aula? Que personalização ela é igual a adaptar a aula para cada demanda de cada aluno. Tá? Para que aquele aluno ele faça a atividade que ele vai melhorar as suas deficiências e melhorar as suas potencialidades, certo? Então a gente fica por aqui por hoje, tá? Amanhã a gente vai ter a nossa última aula da jornada da natação terapêutica. Então, se você ainda não assistiu todas as aulas, né, o link está aqui embaixo. E se você sabe de algum profissional que ainda não viu essa aula, ou que tem interesse de melhorar sua capacitação profissional, clica aqui, tá? No QR Code, clica aqui no link abaixo também, encaminha esse link para um profissional que ainda não assistiu, tá? E coloca aqui embaixo também quais são os temas que vocês querem ver nas próximas aulas, tá? Então, até amanhã, a nossa última aula, tá? Muito obrigado.